Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vou pedir aqui ao grupo Louvor, encarecidamente, que canta aquele segundo louvor. Tu és a minha luz, a vida. Mas antes de cantar, eu queria citar um versículo aqui. Continua de pé. A gente já deu início ao culto. Quem crê na palavra de Deus? Quem acredita que a palavra de Deus é a verdade? Diz as Escrituras assim, capítulo 4, a partir do versos 15, 16, 17, do livro de Mateus. Vou ver essa inspiração ali ouvindo esse louvor, que diz assim: terra de Zebulon, terra de Naftali, além do caminho do mar, e além do Jordão, dos galileus e dos gentios, continua a palavra. Aí diz as Escrituras assim, presta atenção: e o povo jazia em trevas, mas viu a grande luz. Estamos falando de Jesus Cristo. Mas viu a grande luz, e o povo que vivia no vale da sombra da morte viu resplandecer a sua luz. É o 17. Aí diz assim: e Jesus começando, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo, ou o céu está próximo. Então eu quero que a gente continue cantando esse mesmo louvor. O segundo cantamos: tu és a nossa luz, tu és a nossa salvação, nada temeremos, e vamos crer que logo logo Ele está voltando. Amém, igreja? Vamos cantar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Nem frente eu irei, pois eu sei que vives mais, que um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Nem frente eu irei, pois eu sei que vives mais, que um dia voltarás, do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Te louvamos e te agradecemos, consagramos, damos, Pai, toda a honra, toda a glória ao Senhor. Essa tarde de consagração, essa tarde onde Teu nome é reverenciado, Teu nome é adorado, Teu nome é buscado cada vez mais, porque estás acima de tudo e de todos, e assim nós Te exaltamos e Te bendizemos. Maranata, ora vem o Senhor Jesus, a Tua igreja, Senhor, a Tua igreja imaculada, a Tua igreja, Senhor, santa, a igreja que Te ama, a igreja que Te busca, se encontra nessa tarde para dizer: só Tu é o Senhor, Tu és a nossa luz, a nossa salvação, portanto nada temeremos. Vamos dar continuidade a nossas vidas para que Teu nome seja glorificado e Teu nome seja exaltado nessa tarde, Senhor. O Senhor é bom e maravilhoso. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela presença de cada pessoa que se encontra aqui, cada pessoa representando a sua família, cada um deles, as pessoas que estão vindo em Campina Grande no ônibus, na Tua santa e querida paz, os Teus anjos acampados protegendo as mulheres, os carros que estão vindo, e vamos dar continuidade e glorificar o nome do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus. É que o Senhor diz amém. Graça e paz, igreja. Olha para quem está ao teu lado: eu te amo. Dá aí um abraço nessa pessoa. Grupo Louvor, amo vocês, obrigado. No final a gente se encontra aqui nesse mesmo local. Pode sentar. Glória a Deus, Deus é bom. Então, grande expectativa. E também amo vocês. E Deus está cuidando de nossas vidas.
Amém. Também te amo, meu querido André. Louvado seja Deus. Então temos agora a ministração. Será uma ministração breve. Com certeza vou procurar fazer o máximo, já pedir a Deus o entendimento para transmitir aquilo que Deus quer, não é o que eu quero. Transmitir a glória dele para a igreja, através do meu espírito, através do que ele me preparou, para que o nome dele seja glorificado, que curas aconteçam, milagres extraordinários, a presença do Espírito mudando o nosso entendimento, compreendendo melhor as Escrituras, e eu estou confiando assim que será uma tarde sobrenatural. Cantamos até aqui, né, meus irmãos? Então, para a glória de Deus. Eu perguntei a você se você cria na palavra, você disse que acredita. Eu perguntei se você acredita em Deus, você também acredita. Então, estamos no lugar certo, no mesmo propósito e no mesmo parecer. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, versos 19, versos 20. Hebreus, capítulo 10, versos 19 e versos 20. Eu quero ler esses dois versículos, para que possamos glorificar o nome do Senhor. Hebreus 10, 19, Hebreus capítulo 10, verso 19, verso 20, já está aí, vou ler daqui mesmo. 10, verso 19, verso 20, já está aí na tela. Eu tenho um tema para ministração, já passei para a mídia, o tema é Divino Cálice, é o tema da ministração, Divino Cálice. Hebreus capítulo 10, a mídia já está anotando ali. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, tem algum irmão aqui nessa tarde? Intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, e o próximo versículo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Estamos falando de Jesus Cristo. Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, ponto final. Olha para cá. Igreja, nós vamos agora, esse foi um texto que foi ministrado há entre 15 e 20 dias atrás, pelo pastor Márcio. E na hora que eu ouvi essa palavra, eu peguei para mim, e Deus saltou uma ministração para que eu viesse a pregar essa palavra e glorificar o nome dele, através das Escrituras. Esse foi o texto. E eu comecei a estudar esse texto, a orar, meditar na palavra. Eu verifiquei, estudando o livro dos Hebreus, que nós não sabemos, a Bíblia não revela quem é o autor. Sabemos que o autor é o Espírito Santo, mas quem escreveu literalmente, a gente não tem. Suponhamos algumas pessoas, mas não vamos entrar nesse detalhe. Eu estudando, segundo o meu estudo, o livro de Hebreus foi escrito 60 anos após a vinda de Cristo, ou seja, após o período que Cristo viveu essa terra, 60 anos. Não tenho convicção e certeza disso aí, não tenho convicção essa questão da data. Uma coisa eu tenho uma certeza, foi escrita para os judeus convertidos para tratar da nova aliança. E outra coisa que eu estou convencido é que foi antes da destruição do templo ou de Israel, que foram 70 anos depois da vinda de Cristo. Isso aí a gente tem a convicção. Mas essa questão histórica, data, não vai fluir sobre a questão do que vamos ministrar. Então a palavra do Senhor está dizendo, no capítulo 10, versos 19 e versos 20, diz as Escrituras assim: tendo, pois, irmãos, já perguntei, tem irmãos, irmãos estão aqui, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Não tem outra forma, não teria outra forma, não teria nenhuma outra forma, pelo novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, e diz, e pela sua carne, ou seja, isto é, pela sua carne. Ou seja, nós só podemos atingir a essa ousadia, só podemos chegar diante do santo do sangue, santo do santo, pelo sangue de Jesus. Não haveria outra forma. E ele nos consagrou. Significa dizer que a carta aos Hebreus, ela não poderia ter sido escrita em ocasião anterior, principalmente se fosse antes da crucificação de Cristo. Ela não poderia ter sido antes, porque até antes o véu ainda existia e as pessoas não tinham acesso que eu e você tem, como naquela época, como tem hoje. Nós não tínhamos esse acesso, eles não tinham. Então essa carta foi escrita no presente momento certo. E eu quero dizer a você que hoje, nessa aliança que temos, nós estamos na presença, nós temos acesso a Deus em qualquer momento. Não é como o Velho Testamento, que o Espírito Santo ele vinha só sobre os reis, sacerdotes e os profetas. Agora a unção de Deus, o Wi-Fi de Deus vai para toda a igreja. Todos nós temos acesso, não precisa estar diretamente ao sacerdote, diretamente ao profeta, ou um rei. A unção de Deus vem para todos nós. Mas eu quero dizer algo a você, não foi tão simples assim. Talvez para mim você chegar na presença de Deus, receber da parte divina, estar na presença a qualquer momento, é muito bom, é legal, é muito bom. Mas houve um caminhar,
houve dificuldades, houve situações que nos deu esse privilégio de estarmos no Santo dos Santos, consagrado a Ele pelo seu véu, nesse novo e vivo caminho pelo sangue dele. Uma história. E a ministração desta tarde é Divino Cálice, é a ministração dessa tarde. E eu vou falar de 3 tipos de cálice que tem na Bíblia, tem mais, mas eu vou citar só os 3, para a gente contextualizar o que eu estou falando. O primeiro cálice, nós vamos ver, não precisa, se quiser pode colocar aí, capítulo 11, verso 25 de 1 Coríntios, nós falamos todas as vezes aqui na Santa Ceia, que quando Paulo, vou começar do 23, quando Paulo diz assim, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, é o 23, o que eu recebi do Senhor também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, o partiu e dado graça, disse, esse é meu corpo que é dado por vós, comei todos agora em memória de mim. Mas o 25 ele diz, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice da nova aliança e disse, este é o cálice da nova aliança, bebamos todos agora em memória de mim até que ele venha. Olha outro cálice aí. Esse cálice agora da nova aliança, que nós temos acesso a participar desse banquete, dessa ceia, como tem costumeiramente todos os meses nós fazemos aqui. Esse é o primeiro, esse é um dos cálices que eu queria falar. Estou falando. Mas eu tenho outro para falar para você. Lá no livro de Mateus, no capítulo 20, o verso também é o 20, diz as escrituras assim, as escrituras, diz que veio a mulher, a mulher não sei o nome dela, sei o nome do marido, que é Zebedeu, que tem 2 filhos, um é Tiago e o outro é João. E a Bíblia diz que ela o adorou, ela passou a presença de Jesus e o adorou, e na mesma hora fez um pedido. Marco Aurélio, que vai ministrar daqui a pouco, ele ministrou sobre esse texto um dia desse. E eu não vou falar muito sobre essa questão, porque não vai fazer parte do que nós vamos estar ministrando. E Marco Aurélio disse uma coisa, olha, quando você estiver adorando a Deus, evite fazer petições. Uma é adoração, petição é outra. E ela, além de adorar, ela fez um pedido a Jesus. E disse, Senhor Jesus, quando entrar no teu reino, coloca os meus 2 filhos, Joãozinho e Tiago. Ou Tiaguinho, provavelmente mãe tem esse carinho. E disse, coloca os meus 2 filhos, João e o Tiago ao teu lado, um do teu lado direito e outro do teu lado esquerdo. Mas o 22, eu vou falar literalmente como está escrito, o verso 22 disse-lhe Jesus, não sabe o que pedes, porventura podes beber o cálice que está proposto ao beber? Então havia um cálice para Jesus beber, que era a cruz. Havia um cálice que Jesus precisava tomar esse cálice. E esse cálice que Jesus vai tomar, esse cálice que Jesus vai receber, esse cálice é a cruz que ele recebeu. Tanto é que no capítulo 26, verso 42, do livro de Mateus, diz as escrituras assim, tendo Jesus de novo orado, orou novamente, ou seja, não é pecado orar mais de uma vez. Ele, tendo Jesus orado de novo, disse ao Pai, se possível, aparta de mim esse cálice para que eu não beba, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ou seja, Jesus não estava desejando tomar aquele cálice, mas ele disse, para que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Quando chegamos no Salmo 23, o verso 5, diz as escrituras assim, diz, prepara uma mesa perante os meus inimigos, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. 3 cálices, cálice da nova aliança, capítulo 11, verso 25, do livro de 1 Coríntios, capítulo de Mateus, capítulo 20, verso 22, diz que havia um cálice preparado para Jesus. Salmo 23, verso 5, diz que o cálice transborda. Esse cálice é para Jesus ou é para mim e para você? Fica pensando aí. Esse cálice era para Jesus, o cálice para transbordar? A mesa que seria posta perante os inimigos era para mim e você ou era para Jesus? Continuamos o texto. Unge minha cabeça com óleo. Não, igreja, esse cálice não era para Jesus Cristo, não. Você vai entender no final, essa parte vai ficar para o final. Você vai entender a parte final. A parte de Jesus, entre toda a Escritura, a gente poderia citar muitos e muitos e muitos, onde está o capítulo 22, também de Salmos. Ali fala explicitamente em Jesus Cristo. Quando ele começa a falar assim, Deus meu, por que me desamparaste? Aí diz, porque achavam longe a salvação, as minhas palavras e o meu bramido. Aí ele diz, Senhor,
clamo de dia e também de noite, e não me responde. Não tenho sossego. Olha, o Jesus, o salmista Davi ali revelando o que aconteceria com Jesus. Esse salmo é para Jesus. E mas quantos lembram, quando lá em Mateus, capítulo 27, a partir do versos, que eu não me falo a memória, 47, quando diz assim, que Jesus exclamou em alta voz, Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, Deus meu, por que desambaraste? Salmo 22. Esse Salmo 22 era para Jesus Cristo. Estava falando das dificuldades que ele iria passar. Ele, quando chega a alguns versículos, 16, ele diz, os cães me cercam, uma sucia de malfeitores me rodeia, foi transpassada as minhas mãos e os meus pés. Não se afasta de mim, ó Senhor, e apressa-me a me socorrer. Esse é o salmo para Jesus, é o salmo 22, é o salmo que Jesus tem. Então nós entendemos, nós compreendemos, que a história para chegar a mim e a você, foi dura, foi difícil, foi com sangue. Não foi uma fácil. É por isso que Jesus pergunta à mãe de João e de Tiago. Por isso que ele faz essa pergunta: pode vocês beber esse cálice? Porventura, esse cálice que tem proposto? É por isso que diante de Deus, ele no Getsêmani, ele soa gota de sangue, transpira. Por isso, naquela adversidade que ele estava passando, ele chega, ora novamente, ele orou 3 vezes. Ele disse, Pai, se não for possível apartar esse cálice para que eu beba, que seja feita a tua vontade, mas que não seja feita a minha, mas a do Senhor. E nós sabemos que Jesus foi à cruz, por isso que nós estamos aqui hoje. Por isso que nós estamos aqui hoje para celebrar e glorificar a Ele. Porque Ele veio com um propósito, porque o mundo estava em trevas. Você viu o que estava escrito lá no livro 4, versos 15 e diante de Mateus, eu acabei de citar, terra de Zobolon, terra de Naftali, além do Rio, além de Jordão, do caminho do mar, terra de Galileia e dos gentios, onde o povo jazia em trevas e viu a grande luz. E a Bíblia diz que eles viviam no vale da sombra da morte, e a Bíblia diz que a luz resplandeceu. E João fala lá no capítulo 1, verso 4, do próprio Evangelho, diz, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandecia sobre as trevas não prevaleciam. Jesus era e é a luz do mundo. Ele estava, ele continua, e a luz está comigo e está com você hoje. O resplandecer está comigo e com você hoje. Então as coisas não foram de maneira simples, a coisa não foi de uma forma simples, não foi simplesmente e meramente que você que vai assistir de vez, eu acredito que se você vai assistir a Paixão de Cristo para o ano, lá em Nova Jerusalém, aqui em Pernambuco, não foi tão simples como se aparenta, a coisa foi muito mais além, foi um sofrimento, foi algo sobre a minha vida e sobre a sua vida, foi algo que Jesus tomou, foi algo que Jesus levou, para que me desse esse acesso, de eu chamar o Pai de Abba Pai, Paizinho querido. A coisa não foi de qualquer jeito, não foi de qualquer forma. Vamos dar uma lidazinha em Isaías, a partir do capítulo 53, você conhece, quem deu crédito à nossa pregação, quem acreditou no braço do Senhor, porque ele, subindo como renovo, perante ele, era como a raiz de uma terra seca, não havia nele aparência, formosura, não havia nele, nós olhávamos, ele estava colocando o futuro, nós olhávamos ele como sem nenhuma beleza, e nada que nos agradasse. Estava falando de Jesus, naquela cruz, ele estava com esse modo. Aí a Bíblia continua, ele diz, ele era desprezado, era rejeitado entre os homens de dores, homens que sabem o que é padecer, ocultavam o seu rosto, e não fazia caso dele. As pessoas olhavam para ele, olhavam o sofrimento dele, e não fazia caso dele. Desprezava, era o mais desprezível de todos os homens. Certamente, verdadeiramente, ele tomou sobre si nossas dores e nossas enfermidades, o reputavam como aflito e ferido de Deus. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pela minha e a sua iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, eu e você, e essa belezinha que está assistindo, e você, fomos sarados pelas suas pisaduras. Agora olha o versos 10 do capítulo 53 de Isaías. A Bíblia diz, todavia, ele, o pronome ele é Deus, agradou moê-lo. Moê-lo quem?
Jesus agradou, mano, fazendo enfermar, para quando a sua alma ofertar pelos pecados, então verás a posteridade e prolongará os seus dias, para que seja feita a vontade de Deus e nas suas mãos venha prosperar. E disse: verás o fruto penoso do seu trabalho e a sua alma será satisfeita. Estamos falando de Jesus Cristo. Naquela cruz, Ele levou as minhas dores e enfermidades. Ele levou as tuas dores e enfermidades. Quinta-feira passada eu fui ao Barão do Lucena visitar uma irmã em caso terminal. Fiquei, não conheci. Estava desfigurada. Disse: meu Deus, a moça era uma moça bonita. Quando eu olhei assim, fiquei atônito. Orei, estou crendo. Ela disse: eu não vou morrer, eu vou viver para contar as coisas. Amém, eu pego junto com a sua fé, minha irmã. E na mesma hora, bradou no meu espírito. A Bíblia diz que ele não tinha aparência nenhuma entre os homens. E a pessoa doente, de fato, a pessoa fica sem aparência. De fato, a pessoa doente, a pessoa fica desfigurado. E ele, por mim, você ficou dessa forma. E além de ficar dessa forma, foi desprezado pelos homens. Aqueles que estavam debaixo das trevas, aqueles que estavam na região de Zebulon, de Naphtali, aqueles que estavam naquela região, foram os mesmos que descrucificam. Foi o mesmo que lhe solta Barrabás. Foi os mesmos. Muitos que estavam ali, muitos que estavam naquela situação. Mas Jesus não foi por isso, Jesus foi pelo que o Pai falou, para que não me desse a oportunidade a mim e a oportunidade a você de estarmos aqui hoje. Amém, igreja? Então, Jesus Cristo, ele morreu por mim, por você, para termos um acesso. Ele foi ao Pai, mesmo com tamanhas adversidades, mas a maior situação de Jesus, a maior cuidado e zelo, é o Salmo 22, como eu falei do princípio. Deus meu, por que me abandonaste? Como ele diz lá na frente, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que nos abandonaste? Por que me abandonaste? Por quê? Porque Deus não comunga com o pecado. Porque Deus não vai comungar, porque onde há luz não pode haver treva. E Jesus fez treva. E Jesus se fez injustiça. E Jesus se fez pecado. E Jesus levou sobre si dores e enfermidades. Então, naquele momento, Jesus estava levando o meu e o teu pecado. Aquilo que tu fez no passado, aquilo que eu fiz no meu passado, que não é bom nem contar, que graças a Deus está esquecido, aquilo que fizemos um dia, Jesus levou naquela cruz. E naquele momento ali, Deus estava julgando Jesus pelo pecado, para que eu e você tivesse vida e vida eterna. Jesus estava sendo julgado ali, para que venhamos a ter a vida que temos hoje. Então a coisa não foi simples, como estavam falando. Lá no livro de João, no capítulo 8 de João, o versos 12, diz as escrituras assim. Disse Jesus de novo, outra vez, eu já tinha falado antes. Aí diz: eu sou a luz do mundo. Alguém crê que Jesus é a luz do mundo? A gente cantou aqui, né? Ele é a luz do mundo, ele disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue, aquele que for meu seguidor, aquele que me acompanha, aquele que está comigo, não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz eterna, a luz divina, a luz das... Ele terá. E lembra que eu falei no capítulo 1, verso 4 de João? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele estava com ele, a luz era ele, e ele continua sendo. Louvado seja Deus. Ele era a nossa luz. Ele estava lá para resplandecer e glorificar o nome do Senhor. Então não foi bem simples, não foi uma parte. Nós não poderíamos entrar no Santo dos Santos se o véu não tivesse sido rasgado, se não tivesse dado acesso para que Deus pudesse fazer a parte e ser glorificado, e nós podemos ter a salvação e estar com Ele para sempre. Só por causa disso aí, por causa da sua obediência, porque a Bíblia diz lá em Hebreus também 5:9, né? Tendo sido aperfeiçoado para autor da salvação, para os que lhe obedecem, para todos que lhe obedecem. Então ele foi aperfeiçoado como autor da nossa salvação, para todos que lhe obedecem. Quem obedece a ele? Quem obedece a ele? Louvado seja Deus. Agora escreva, igreja,
Eu falei aqui, João 8,12, diz que ele é a luz do mundo. A Bíblia diz que quem segue ele não anda em trevas. Pelo contrário, tem a luz eterna, a luz divina, todas as partes. Agora observa bem, no capítulo 27 do livro de Mateus, já a partir do verso 46, observa o seguinte, o que eu quero dizer a você nessa tarde. Naquele momento, Jesus foi julgado pelos homens, deixa eu ver se é o 46, está certo, é isso mesmo. Naquele momento, Jesus já tinha sido julgado pelos homens, já tinha sido feito o julgamento com permissão divina. Deus, naquele momento, viu o resplandecer da sua glória através onde a sua igreja ia ser resplandecida, onde pessoas seriam salvas. Naquele momento, Jesus já está indo para a cruz. Jesus já está sendo crucificado. Jesus já está sendo caminhado, já está no Gólgota. E a Bíblia diz que da hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Olha, está escrito. Houve trevas sobre a terra, toda a terra ficou escura. Por que a terra ficou escura? Que blackout foi esse? Lembra que eu falei que Jesus é a luz do mundo? Deus desligou a tomada. Deus desligou a tomada naquele momento. Por que desligou? Porque ele estava recebendo o meu e o seu pecado. Naquele momento, a Bíblia diz que desde a hora sexta até a hora nona, 3 horas, era meio-dia às 3 da tarde, de uma sexta-feira, houve trevas sobre toda a terra escureceu. A luz do mundo estava sendo tirada, a luz do mundo estava saindo, a luz do mundo estava sendo retirada, a luz do mundo saía, naquele momento apagava aquilo ali. E a Bíblia diz no próximo versículo 3, que ele clama em alta voz, diz, Eli, lababaxate, esquecia, capuchar, sabatania, obrigado. Eli, lababaxate, mas diz, Deus meu, por que me abandonas? A Bíblia diz que os guardas, entre eles clamavam e diziam, ele clama por Elias, vejamos se Elias veio salvá-lo. Era esse o comentário entre os guardas que tinham acabado de crucificar ele, que tinham acabado de ter espancado, chicoteado. Mas a Bíblia diz que ele continuou, e a Bíblia diz que Jesus, clamando em alta voz, disse, eu entrego meu espírito ao Senhor. E a palavra de lá em João, ele responde assim, está consumado, ou seja, está feito. E a Bíblia diz que naquele momento, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, não é de baixo para cima, é de cima a baixo. A terra tremeu, a voz de Deus, os sepulcros onde os santos estavam, foram abertos e ressuscitados e foram vistos. Eu acho lindo quando Paulo, lá em 1 Coríntios, quando Paulo ele exclama dizendo assim, ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu inferno? Ó morte, onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que por intermédio de Jesus Cristo, nos deu a vitória. Jesus nos deu a vitória naquela cruz. Naquele momento, ele nos deu a vitória. Lembra do Salmo 23? Lembra quando eu falei do Salmo 23? Que ele diz, vai colocar perante uma mesa, perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Jesus na cruz, ele estava bebendo aquele cálice, por mim e por você. Naquele momento, ele estava bebendo aquele cálice. Mas naquele momento, o Salmo 23 estava se cumprindo para mim e para você. Naquele momento, o Salmo 23, verso 5, estava se cumprindo para mim e para você. Naquele momento, o Senhor estava dizendo, eu estou colocando agora os inimigos perante você, não é para participar de reunião com você, é para lhe ver a tua vitória. É para lhe ver a tua vitória. Nesse momento você vai ter, porque no Velho Testamento ele não podia ungir as pessoas, a não ser que fosse o rei, os sacerdotes e o profeta. Mas nesse momento agora, que é grego, que é gentil, que pessoas que receberem Jesus, ele vai colocar um molho e vai ungir. Receber agora. E a Bíblia diz que o meu cálice transborda. Enquanto Jesus bebia aquele cálice amargo, enquanto Jesus bebia aquele cálice que não era do seu agrado, enquanto ele bebia, o teu transbordava. Como
começou a transbordar a tua vida aqui no teu cálice. Agora o teu pode ser transbordante. Agora se cumpre o que Paulo falou. Paulo falou em Efésios capítulo 1, versos 20, diz, acima, está falando de Jesus Cristo, acima de todo, principado, potestade, poder, domínio, e todo nome que possa se referir, tanto nesse século como no século vindouro, para pôr todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas. E deu a igreja. E deu a igreja sobre o principado, potestade, poder, domínio, ou qualquer outro nome que possa se referir, tanto naquele século, como nesse século, ou em outro século vindouro. Pôs todas as coisas sob estrados, colocou todas as coisas para poder caminhar, e disse, ele é o cabeça de tudo, sigamos todos ele, vai ser o cabeça, e deu a igreja. E a Bíblia diz, ele é a plenitude do seu corpo, enche tudo, e deu a todos. Foi entregue. Então a igreja do Senhor hoje, o acesso que temos à igreja, o acesso que temos hoje, do Santo dos Santos, a ousadia, a autoridade que foi nos dada, foi por meio de Jesus Cristo, foi pelo meio do Senhor. Só estamos aqui hoje com essa autoridade, com essa graça, com esse favor, porque alguém tomou aquele cálice, porque naquele desse o cálice que foi me proposto. O cálice que foi me proposto. E quando ele propôs isso aí, que ele bebeu aquele cálice, o meu e o seu transportou. O meu e o seu. Agora eu sou de uma peça diferente. Claro que estamos falando das pessoas que recebem a ele. Lembra que ele falou? Arrependemos. Arrependemos e cremos. Porque o reino de Deus está posto. Que o reino de Deus está próximo. Que o céu está próximo. Então, lá dentro para você. Se você nessa tarde está aqui. E você não tem ainda Jesus Cristo. A porta está aberta. A porta não está fechada. A porta não está fechada. A Bíblia diz em João 10:9, diz Deus que sua porta. Aquele que entrar encontrará pastagem, será salvo, encontrará pastagem, será refrigerado. Aquele que está oprimido, aquele que está sobrecarregado, vinde a mim, disse Jesus Cristo. Vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai de mim o meu jugo. Aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu sou Jesus Cristo. Aquele que cantamos aqui. Ele deixou as portas abertas. Está passando por dificuldades. Está com problema de saúde. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Naquela cruz ele já levou sobre si a Covid, o câncer. Ele já levou todo o nome que possa se referir. Qualquer tipo de doença, qualquer tipo de malignidade foi colocado na cruz. Eu tenho um livro aqui, eu li isso várias vezes. Redimidos da miséria, da enfermidade, da mortalidade. Depois você passa lá na livraria. Muito bom esse livro. Jesus, ele levou sobre si nossas dores e enfermidades. Ele já venceu a morte. A morte não pôde nos segurar. Ele já venceu todas as coisas. Por minha causa e por sua causa. Significa dizer, meu irmão e minha irmã, nessa tarde, você que está nos assistindo, naquela cruz, naquele momento de angústia, naquela situação, que ele foi à cruz, ele te dando a soberana ida para a presença do Senhor, pela soberana vontade para que você estivesse com ele. Ou seja, enquanto ele levava minhas dores e enfermidades, nós estávamos tendo saúde divina. Enquanto ele estava levando sobre si os pecados, nós estávamos sendo santificados. Enquanto ele estava passando vergonha, nós estávamos tendo honra. Enquanto Jesus estava tendo dores, nós estávamos tendo alívio. Vê a troca que foi feita. Porque aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para ser feito justiça de Deus. Então, enquanto ele estava sendo aniquilado, enquanto ele estava passando por aquilo que estava passando, por aquela dificuldade, por aquela situação, era por mim, por você. Algo estava acontecendo. E como o Maturano sempre prega aqui, a vida do Senhor é iminente. Talvez ele não termine esse culto. Talvez, porque está aparecendo coisas de Israel, porque elas têm guerra. São sinais também. São sinais também. Mas Marcos capítulo 3, versos 10, diz essa escritura assim, importa primeiro que o evangelho seja pregado. Importa primeiro, independente de todas as situações. Mas é necessário primeiro que o evangelho seja pregado a todas as nações. O nome de Jesus está sendo pregado. Até as pedras já estão clamando.
Até os pregas já estão clamando, são pessoas que não têm aliança, já estão dizendo, o mundo apocalíptico está acontecendo, o mundo apocalíptico já está em evidência, as coisas já estão caminhando. As pessoas estão vendo, está vendo em expectativa. A Bíblia diz que é uma expectativa da criação, aguardando a revelação dos filhos de Deus. Aí o mundo está aí, sem saber, uma parte foi falar disso aqui recentemente, sem saber qual é o norte, qual é a direção, qual é o caminho. Eu tenho uma boa notícia, o caminho é Jesus Cristo, o caminho é o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pedro diz, para onde é que eu vou, Senhor? Eu vou para onde? Só tu tem palavra de vida eterna, só o Senhor. E agora está certo, está fácil. Ele, irmão, interpretar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, para quê? Para passear? Não, irmão. Para no santo dos santos nós clamarmos, intercedermos, orarmos. E que usar tempo para resgatar as pessoas, resgatar familiares seus, resgatar pessoas. E até aqueles que nos perseguem, para a gente orar por eles e por elas. Porque nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, mas sim contra principados e potestades. Jesus está voltando, igreja. O Senhor está voltando. Cadê o grupo louvor? O que eu vou fazer aqui? Aleluia. Presença do Espírito. Na saudade. Eu quero se transformar na igreja por causa dele. Foi ele quem preparou todas essas coisas. Nós só estamos aqui hoje. Só estamos louvando a ele por causa dele. Paulo diz é por ele, é por meio dele. É para ele, são todas as coisas. A ele, a glória eternamente, amém. A presença do Espírito, a glória dele sobre nossas vidas. Ele não retrocedeu, não retroceda. Nós percebemos que a igreja do Senhor nesse tempo está se esquecendo do que foi falado agora nessa tarde. Está se esquecendo das coisas que foram faladas. Por muito pouco está se deixando o Evangelho. Se Deus só deixa o Evangelho para as coisas mais simples. E a Bíblia dá uma dica. A Bíblia faz uma afirmação para se multiplicar a iniquidade de muitos. O amor de muitos vai esfriar. Eu não quero estar nessa não, meu querido. Eu não quero estar nessa não. Eu quero estar cada vez mais fervoroso no Espírito. O cara jogou uma maldição na minha vida assim que eu me converti, pastor Moisés. Me converti, cara. Eu não vou mais para o inferno. Mesmo que eu fui pregar. Uma moral, mandaram um microfone, eu fui pregar. Preguei o São Pedro Feliz. Eu não sabia. O cara jogou uma maldição na minha vida. Esse fato todo é só início. Aqui o santo vai ver, vai esfriar. Está repreendido, cara. Você está crescendo. Eu não tenho esse fato todo, não. Agora que eu estou fervoroso mesmo, meu irmão. Agora que eu estou confiando na vida do Senhor. Agora que eu estou confiando, eu confio que o Senhor vai voltar. Alguém confia que a sua família vai junto. Aqueles que você está orando. Ele é a nossa luz, a nossa salvação. A Bíblia diz ser fervoroso no Espírito. E se prepare, igreja. Se prepare, porque dias vão ser difíceis. Na verdade, os dias não vão ser, já são. Os dias não vão ser, já são. E vai chegar um momento que Deus vai nos sacolejar e vai dizer, mas se tu for, tu vai continuar. E Deus prova corações, igreja. Deus não vai levar fantasia para o céu, não. Deus prova os corações dos homens. Vai chegar um momento que Deus vai ver quem é e quem não é. Quem é com ele? Tu lembra de Elias? Não é ali o pastor, não. Tu lembra quando Elias disse, Deus é Deus, siga. Se Baal, segue eles. Lembra de Josué? Eu, porém, eu e minha casa seremos ao Senhor. Eu e minha casa. Ele diz, olha, vocês que estão lá dos deuses amorreus, cuja terra vocês habitam, é com vocês. Agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haverá um momento que as coisas vão começar, já está havendo pressões sobre a igreja, sobre a sociedade, sobre colocando o que é errado, achando que é certo, dizendo que é certo, e sobre o que é errado, dizendo que é errado, sobre essas coisas aí, e aí vai ficar como? Vamos ficar como já proibiram já em alguns lugares, já o evangelho tem que se entrar. Não estou falando fora, não estou já falando aqui do Brasil, de alguns lugares, porque quando falamos do evangelho, já estamos dizendo que nós somos intolerantes, diz que o evangelho é do ódio.
E o Evangelho é o amor. As boas novas é o amor. E vamos ser preparados, muitas vezes vamos estar sendo, muitas vezes vamos ser pressionados. Agora que seja como aqueles que pregaram lá em Apocalipse, lá no 11 e 12, que diz que eles anunciaram o Evangelho, não temeram a morte, venceram pelo sangue do Cordeiro, mesmo estando face a face com a morte, não temeram pelas suas vidas. Entra um camarada aqui, tomara que não, e coloca uma R15 e disser quem for de Jesus vai ser morto. E aí? Aí você diz, eu não vou negar não, pode ter bala. Mas muitas vezes negamos Jesus por mais simples do que isso. Muitas vezes, porque se sentimos ofendidos, porque se sentimos magoados na igreja, não quero mais nada nem com Jesus, mas mais com a igreja. Muitas vezes, e a Bíblia diz não deixar de vos congregar, como é costume de alguns, porque fazemos a demonstração porque o dia do Senhor está próximo. Ó, a igreja, a maranata está vindo. Quer ter uma ideia do que é a igreja nos últimos tempos? É 7 cartas que o próprio Jesus escreveu e manda João levar para os pastores. Começa as tuas obras, Jesus diz. Sei aonde habita. Sei aonde habita. Onde Satanás tem um trono. Cara, o pastor era dizendo Satanás. Mas não negaste o meu nome. Foste fiel. Permanece. A Bíblia diz que Jezabel ensinava na igreja. Está lá escrito. A Bíblia diz que Jezabel, o espírito de Jezabel ensinava na igreja a se prostituir as pessoas. Repreendido. A igreja é santa e imaculada. A igreja é separada por Deus. Tem ousadia no santo para entrar na sua presença. Pelo novo e vivo caminho. O caminho do Senhor para nossas vidas. Nós fomos consagrados, separados, não foi de qualquer forma. A igreja não quer pagar o preço. É sair dessa terra e não ver o meu Jesus. Eu não quero sair dessa terra sem ver as pessoas que eu adorei e não estar lá conosco. Por isso a palavra do Senhor diz que a nossa vida é mais viva, a nossa vida é marcada. E as pessoas precisam ver o amor, precisam ver quem somos. Mas se formos duros, se formos ignorantes, se não fizermos a afeição de Cristo, o bom perfume de Cristo, pessoas não vão vir para o Evangelho. E talvez a gente chegar naquele dia, e se for no tribunal ainda bem. Mas se não for no tribunal, já era. Se é o tribunal de Cristo, e o trono branco é a condenação. Eu não quero igreja. Eu não quero igreja. Eu quero me inclinar mais no Senhor, diante da igreja, diante do próprio Deus. Dizer, Senhor, eu quero estar mais firme com o Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, em Apocalipse 21:4. Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Porque não haverá mais pranto, luto, dor, porque todas essas coisas já se passaram. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eis que estou convosco. E João caiu e ele disse, levanta, eu sou contigo. Essas coisas já se passaram. Aquele que tem sede, daria de beber da água da vida, da fonte da vida. Essa promessa. Não são as circunstâncias que estão passando nas nossas vidas. Não são o que estamos vendo. As brutalidades, crianças mortas, pessoas sendo estupradas, mulheres. Isso não é só coisa de Israel, não, igreja. Isso é coisa que está acontecendo aqui em Recife. Isso não é coisa só de Israel, não. Pensando que morreu, vai ver quantas crianças já desapareceram. Viu o caso daquela menina lá em Petrolina, até onde ninguém sabe. Até onde ninguém sabe onde está aquela garotinha. Só Deus. Aí a gente acha que Jesus está voltando. Não é só por isso. Está se cumprindo coisas das Escrituras. Mas a iniquidade está se aniquilando, está se multiplicando. Pessoas estão vindo aí ferozmente. Blinde a sua família. Blinde a sua vida. Porque o diabo está bramando como leão. Ele não é um leão, está
der bobeira, ele mata, meu irmão. Se der bobeira, ele te arranca dessa terra. Fica de pé, igreja. Cadê vocês?
E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, capítulo 15, de 1 Coríntios, ele tem uma revelação e passa para mim, para você. Ele diz assim: eis que vos digo o mistério. O mistério era daquele dia. Não foi mais não. Agora não vai mistério. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, a falta de arrebatamento, mas transformados seremos todos. No abrir e fechar do olho, ao ressoar, no abrir e fechar do olho. No abrir e fechar de olhos, ao ressoar da tomada, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque este corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e este corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. Enquanto este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, este corpo que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se a palavra, e agora foi a morte pela vitória. Ô morte, onde está a tua vitória? Ô morte, onde está a tua vitória? O aguilhão do pecado e a força da lei, mas graças a Deus que por intermédio do teu Senhor Jesus Cristo lhe deu a vitória. Portanto, amados meus, portanto, estimular, portanto, amados meus irmãos, seja constante, seja abundante, seja firme no Senhor, porque é o vosso trabalho, 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 não é irmão, Jesus está voltando, não é irmão, seu trabalho é irmão, meu irmão, Deus trabalha no teu coração, Deus trabalha na tua vida, é humilhação, é chacoalha. Só de você, mas o Senhor te contempla, o Senhor te vê teu coração, permanece firme, porque também vou, naquele dia vai dizer o Senhor, fiel e servo, entra por Deus do teu Senhor. Fica firme, as instruções que dá na igreja, fica firme, as instruções que são passadas, porque Jesus está voltando. Não há mais tempo, igreja, fica firme no Senhor. Olha para quem está ao teu lado e diz assim: meu irmão, eu te amo. Meu irmão, eu quero ver no céu, pessoal. Se tu for perfeito, vai ser meu amigo. Eu não amo vocês, encerro aqui até que falou o Senhor. E vai dar top. O que aconteceu da cruz ao trono? Olha aí, olha a peça aí. O que aconteceu da cruz ao trono? Que é algo que é muito bom. Inclusive a livraria abençoada, a livraria mais top. Ela tem todos os livros que eu me desconto. Todos.